A Reforma Protestante foi um grito de libertação espiritual ou o início da maior fragmentação da história do cristianismo? A Igreja Católica estava completamente corrompida ou já estava há séculos tentando se reformar por dentro? Hoje, no História Relâmpago, vamos analisar a Reforma Protestante com honestidade histórica, apresentando o lado protestante e o lado católico, sem mitos fáceis e sem heróis perfeitos. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse vídeo é para quem gosta de história séria e debate de verdade. Vamos aos fatos. No início do século XVI, a Igreja cristã no Ocidente enfrentava problemas graves, amplamente reconhecidos. A corrupção moral de parte do clero, simonia, compra de cargos eclesiásticos, indulgências mal explicadas e abusadas, o distanciamento entre povo e hierarquia e a baixa formação teológica em muitas regiões. Mas aqui entra um ponto fundamental que muitas narrativas ignoram. A crítica à Igreja não começou com Lutero. Desde a Idade Média, havia reformas monásticas, movimentos de retorno à vida apostólica e até críticas internas feitas por clérigos, bispos e teólogos. Ou seja, a ideia de reforma já existia dentro da própria Igreja Católica. Um exemplo central é Erasmo de Roterdã. Erasmo criticava duramente abusos do clero, defendia retorno ao Evangelho e aos pais da Igreja, valorizava o estudo bíblico e o cristianismo interior e denunciava a superstição e o moralismo vazio. Mesmo assim, Erasmo recusou romper com a Igreja. Do ponto de vista católico, a Igreja precisava de reforma sem ruptura, pois corrigir abusos não exigia quebrar a unidade. Outro exemplo importante é Girolamo Savonarola, em Florença, que pregava contra a corrupção moral, denunciava o luxo excessivo e defendia a purificação espiritual. Savonarola foi condenado e executado, mas sua crítica não era protestante, e sim uma tentativa de reforma interna. Isso mostra algo essencial: a tensão não era entre reforma e tradição, mas entre reforma com ruptura e reforma sem ruptura. Em 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero publica as 95 Teses. Inicialmente, Lutero queria debate acadêmico, criticava abusos nas indulgências e não planejava criar uma nova igreja. Mas o conflito cresce rapidamente, e do ponto de vista protestante, a justificação é somente pela fé. A salvação não depende de méritos humanos. A Bíblia é a autoridade suprema e tradições sem base bíblica clara deveriam ser rejeitadas. Nasce então o princípio sola scriptura, sola fide e sola gratia. Para os protestantes, Lutero foi um restaurador do Evangelho. Para os católicos, Lutero foi alguém que rompeu com a autoridade apostólica, reinterpretou a fé cristã de forma inédita e abriu caminho para divisões sucessivas. A resposta mais estruturada veio com o Concílio de Trento. O concílio reconheceu abusos reais, reformou a disciplina do clero, criou seminários para melhor formação, reafirmou os sacramentos e definiu oficialmente a doutrina católica. Do ponto de vista católico, a Igreja se reformou sem abandonar a tradição, preservou a unidade doutrinária e combateu excessos reais. Do ponto de vista protestante, Trento cristalizou erros, fechou portas ao diálogo teológico e reforçou práticas vistas como antibíblicas. Aqui, os dois lados se afastam definitivamente. Independentemente da teologia, as consequências foram profundas. Surgimento de múltiplas confissões cristãs, guerras religiosas na Europa, fortalecimento dos estados nacionais, incentivo à alfabetização bíblica, transformação da relação entre fé e política e etc. A Reforma Protestante não foi apenas religiosa, ela moldou o mundo moderno. Quando a Reforma rompe a unidade religiosa do Ocidente, algo inédito acontece. A fé deixa de ser um bloco único controlando toda a sociedade. Antes disso, religião, política, educação e moral estavam profundamente entrelaçadas. Discordar da Igreja significava, muitas vezes, desafiar o próprio Estado. Com a Reforma, essa lógica começa a ruir. Ao enfraquecer a autoridade universal da Igreja,
A reforma abre espaço para algo novo. Estados nacionais menos dependentes do poder religioso centralizado. Governantes passam a decidir a religião de seus territórios. A política começa a caminhar sem total submissão à autoridade eclesiástica. Isso não cria imediatamente um Estado laico, mas prepara o terreno para a separação entre Igreja e Estado, que só viria séculos depois. O Estado moderno começa quando o poder religioso deixa de ser absoluto. Outro impacto decisivo foi a educação. Os reformadores defendiam que o fiel deveria ler a Bíblia. A fé precisava ser compreendida, não apenas obedecida, e o ensino deveria ocorrer nas línguas do povo. Isso gerou uma pressão inédita por alfabetização em massa. As escolas se expandiram, a leitura se popularizou e o conhecimento deixou de ser privilégio exclusivo do clero. O mundo moderno educado nasce, em parte, dessa exigência religiosa. Antes da reforma, o indivíduo tinha um papel mais passivo na vida religiosa. A fé era mediada quase totalmente pela instituição. Depois da reforma, a consciência individual ganha peso. A responsabilidade pessoal diante de Deus se fortalece. A decisão individual passa a ter valor. Essa lógica ultrapassa a religião. Ela influencia ideias modernas como a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento e a responsabilidade individual. O individualismo moderno não nasce contra a religião, mas em diálogo direto com a reforma. A reforma também trouxe consequências duras: guerras religiosas, perseguições e violência em nome da fé. Mas foi justamente o trauma dessas guerras que levou a Europa a uma pergunta nova e incômoda: vale a pena matar por diferenças religiosas? Da exaustão nasce lentamente a ideia de tolerância religiosa. Em regiões influenciadas pela reforma, o trabalho passa a ser visto como vocação, responsabilidade e dever moral. Disciplina, poupança e organização ganham valor ético. Isso não cria automaticamente o capitalismo, mas ajuda a moldar a mentalidade econômica moderna. A reforma muda a forma como o Ocidente passa a enxergar trabalho, riqueza e responsabilidade. Não como virtude moral imediata, mas como necessidade política e social. A tolerância moderna nasce mais do cansaço da guerra do que do idealismo. Ao desafiar uma autoridade considerada absoluta, a reforma normaliza algo novo: o direito de questionar. Essa lógica transborda para a filosofia, a ciência e para a política. Questionar deixa de ser apenas rebeldia e passa a ser método. O espírito crítico moderno encontra aqui um de seus pontos de partida. A reforma protestante não criou o mundo moderno sozinha, mas ela quebrou as estruturas que impediam ele de nascer. Ela mudou a relação entre fé e poder, a posição do indivíduo, o valor da educação, a ideia de tolerância e o hábito de questionar autoridades. E por isso, entender a reforma é entender como o mundo moderno começou a tomar forma. A maioria dos historiadores hoje concorda em algo essencial: a Igreja precisava de reforma. Lutero não foi o primeiro reformador. Nem toda crítica exigia ruptura. A reforma trouxe avanços e perdas. A história não pertence a um lado só. Agora deixo algumas perguntas para você. A reforma protestante era inevitável ou poderia ter sido evitada? Reformar a Igreja exigia romper com Roma? Erasmo estava certo em tentar reformar sem dividir? A fragmentação do cristianismo foi um preço necessário? Comente com respeito. Aqui o objetivo é pensar historicamente. Esse foi mais um História Relâmpago. Curta, compartilhe e se inscreva.